Olá, pessoal. Então, agora a gente vai continuar. Eu vou só complementar uma coisa que eu esqueci de falar sobre a proteína GQ. Recapitulando, a gente tem que ela vai ativar a fosfolipase C, que vai quebrar o PIP2 em IP3 e diacilglicerol. O IP3 vai lá no retículo endoplasmático e vai abrir os canais de cálcio, fazendo com que a sua concentração no citosol aumente. Juntos, o cálcio e o diacilglicerol vão ativar a proteína sinase C, que vai ser responsável por fosforilar uma série de proteínas no citoplasma. Porém, o que eu esqueci de comentar é que o cálcio em si atua também como segundo mensageiro diretamente. Ele vai ativar a calmodulina, formando o complexo cálcio-calmodulina, e esse vai ativar a cálcio-calmodulina, né, a CAM-sinase, que também vai provocar a fosforilação de proteínas no citosol. Porém, uma coisa importante da gente também ressaltar é que tanto a PKC como a calmodulina sinase, o que elas vão fazer também? Elas podem entrar no núcleo e fosforilar fatores de transcrição e dessa forma alterar a expressão gênica. Então, assim como a gente viu lá na GS, ela também pode ter efeitos a curto prazo por meio da fosforilação de enzimas no citosol, mas ela também pode ter efeitos a longo prazo por meio da fosforilação de fatores de transcrição lá no núcleo. Então, juntando o que a gente viu sobre as proteínas Gs, a gente estudou a proteína GS, que vai ativar a adenilato ciclase e ter como segundo mensageiro o AMP cíclico. A gente viu a proteína GQ, que vai ativar a fosfolipase C e produzir os segundos mensageiros de acilglicerol, o IP3 também e o cálcio, são os três segundos mensageiros. E a gente tem que elas vão ativar aqui a PKC, nesse caso ativar a PKA. E a proteína GI, que a gente não viu em muitos detalhes, mas não tem nada de especial, a diferença é que ela inibe a adenilato ciclase. Então ela vai atuar em integração com a GS. Então se você tem um estímulo GI junto com o estímulo GS, o estímulo que for maior vai mandar no que acontece. Se o estímulo GI for maior, mesmo com o estímulo GS, não vai haver a transdução do sinal. Por quê? Porque a adenilato ciclase vai se manter inibida e assim não vai produzir o segundo mensageiro, que é o MP cíclico. Outra coisa muito importante sobre proteínas G em geral. O receptor, ele não é uma enzima, como eu já comentei com vocês, ele vai servir só como suporte para a proteína G se associar. E esse receptor, ele tem uma característica muito importante, muito especial, que está presente sempre. Ele é um receptor do tipo serpentina. Ele passa 7 vezes pela membrana como se fosse uma cobra. Tudo bem? Então isso é muito importante. Os receptores associados à proteína G, eles são receptores do tipo serpentina, que passam 7 vezes na membrana. Necessariamente 7 vezes. Então, começando agora a falar sobre os receptores de tirosina uma diferença muito importante que a gente vai ter entre eles, primeiro, são duas subunidades diferentes, duas subunidades separadas. E essas duas subunidades, elas se juntam quando se ligam ao ligante, porque cada uma é complementar a parte do ligante, então o ligante se liga em uma, se liga em outra, e eles se juntam. Então, o primeiro passo, como sempre, é a ligação do ligante ao receptor. Quando ele se liga, ele promove a associação das duas subunidades, e aí, quando elas estão associadas, elas estão ativas. E aí, aqui, outro detalhe importante desse receptor, ele em si é uma enzima. O próprio receptor é uma enzima. Então, lá na proteína G, a gente tem que. O receptor é um, aí tem uma subunidade, a proteína G, que é um adaptador, que vai ativar uma enzima. Aqui no caso, não, gente. O próprio receptor já é enzima. Então, isso vai fazer com que haja uma autocatálise, né? Então, uma subunidade vai fosforilar a outra. O próprio receptor fosforilado, ele pode servir como sítio para o que vai acontecer em seguida. Mas ele também pode fosforilar a IRS1, que é o substrato do receptor de insulina. E ele também vai ter esse resíduo de tirosina fosfato. Tudo bem? Isso aqui é um fosfato ligado numa tirosina. Por isso que a cascata aqui se chama tirosina sinase, porque está fosforilando um resíduo de tirosina. E o que acontece? A IRS1, ela tem esse resíduo de fosfato e o receptor também pode ter. Então, ele também pode servir como ponto que a gente chama de enucleação. Vai formar um complexo ali ao redor, vai começar a se acumular um monte de proteína. Essa GRB2, ela tem uma coisa que a gente chama de domínio SH2. Tudo bem? Esse SH não tem a ver com enxofre, é o nome dela, SH2, domínio. Esse domínio, ele é capaz de se ligar a resíduos de tirosina fosfato. Então, a GRB2, ela vai se associar a esse resíduo de tirosina, e aí a SOS vai se associar ao GRB2. Então o GRB2 vai servir como um adaptador. Ele é capaz de se ligar no fosfato e a SOS é capaz de se ligar nele. E o interessante é que a SOS, aí depois ela vai se ligar na RAS, mas o que a SOS é? Ela é uma GEF. Lembra que eu falei da GEF? São fatores de troca de guanilil. Ela pode ser chamada também de RAS-GEF, porque ela é a GEF da RAS. Quando ela chega na RAS, ela troca o GDP por GTP. Outra coisa muito interessante, a RAS, ela é
homóloga, ela é muito parecida com a subunidade alfa da proteína G. Olha que interessante. Então, ela também tem essa propriedade de estar ativa quando tem GTP e inativa quando tem GDP. Quando ela se ativa, ela vai se associar à RAF, que vai promover a fosforilação da MEC. A MEC ativada vai fosforilar a ERK, que vai se ativar. E aí a ERK ativada vai fosforilar a ELK, que vai estar ativada e vai alterar a expressão gênica. Então aqui a gente está vendo uma cascata de sinalização com aquela função que a gente viu, aquela função de amplificar o sinal. Então é a cascata das MAP sinases. E o que é cascata das MAP sinases? Né? São proteínas ativadas por mitógeno. Mitógenos são substâncias que estimulam mitose, né? Por exemplo, a insulina. Então, essa daqui vai ser uma proteína ativada por mitógeno, é uma MAP. E ela é fosforilada pela ERK. Então, a ERK é uma sinase da MAP. Então, ela é a MAP-K. E a MEC é uma sinase da MAP-K. Então, essa aqui é uma MAP-KK. E a RAF1 vai ser, consequentemente, então, a MAP, sinase, 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 MAP-KKK. Eu achava que isso era brincadeira, pessoal, do professor, mas realmente está no livro. Tudo bem? Elas são sinases da sinase da sinase. Então, é uma via de cascata, realmente. Então, aqui a gente consegue ver essa imagem e ver como que funciona melhor. A IRS1 vai servir como substrato, tá vendo? A GRB2 se liga no fosfato por meio do domínio SH2. E aí a GRB2 se adapta, né? Ela serve como adaptadora, aquela propriedade da modularidade, e ela vai alterar o funcionamento da SOS, ativando-a por meio, né, dessa associação, alteração conformacional. A SOS vai trocar o GDP, vai fazer o GDP sair e colocar no lugar um GTP. A RAS ativada agora vai se ligar na RAF1, que vai promover a fosforilação da MEC, que vai promover a fosforilação da ERK, que vai promover a fosforilação da ELK, e a ELK vai atuar na transcrição gênica junto com o SRF, e eles juntos vão formar esse fator de transcrição. Outra via possível é que a IRS1 tem uma outra proteína com domínio SH2 também, que é a PI3K. A PI3K, ela vai ser responsável, em vez de quebrar o PIP2, ela vai colocar ainda mais um fosfato, transformando ele em PIP3. Então agora ele vai ter um fosfato a mais. Esse fosfato a mais vai servir como âncora para precabê. Cuidado que aqui não é domínio SH2, porque não está ligado numa tirosina. Esses fosfatos estão ligados no inositol, bem diferente. Então aqui a PKB, ela vai ser uma proteína sinase, e ela vai fazer as coisas que proteínas sinases fazem. Ela vai promover fosforilação. E aqui a gente consegue ver algo que a gente estudou lá na parte do metabolismo de glicogênio. A PKB vai fosforilar a GSK3. O que é GSK3, pelo amor de Deus? É a glicogênio sintase sinase, ou seja, ela é a sinase da glicogênio sintase. E lembra que a glicogênio sintase ela é ativa quando não tem fosfato? A sinase também. Então a sinase ela estava ativa e estava fosforilando a glicogênio sintase. Então, porque a glicogênio sintase, sinase, estava ativa, ela estava inativando a glicogênio sintase e dessa forma estava inibindo a síntese de glicogênio. Quando a PKB fosforila a sinase para de funcionar. Então ela vai parar de fazer isso aqui. Quando ela para de fazer isso aqui, quem que eu vou ter então? Eu vou começar a ter a glicogênio sintase sem fosfato, que é a forma ativa dela. Então com isso você favorece a síntese de glicogênio. É por meio desse mecanismo que a insulina vai atuar para estimular a síntese de glicogênio. Tudo bem? E outra coisa que a PKB faz é por meio de etapas que a gente ainda não compreende muito bem, ela faz a exocitose de vesículas contendo GLUT4. Então lembra que existe um transportador de glicose que depende da insulina? É justamente o GLUT4. Ele fica dentro de vesículas na célula. Essas vesículas elas estão prontinhas para se ligar na membrana, né? Ela vai se juntar com a membrana e aí com isso ela expõe os transportadores de glicose. Isso aumenta pra caramba a captação de glicose pela célula. Bem, então esse aqui é o que a gente chama de via do PIK3 ou via da PKB. Em outros livros vocês vão achar PKB como sinônimo de AKT. Elas são a mesma coisa, é o mesmo nome para são diferentes nomes para a mesma proteína. Bem, a gente também tem a sinalização pela JAK-STAT. Essa daqui é a via da sinalização das citocinas, né? Então, muitas proteínas do sistema imune, né, as citocinas, elas vão sinalizar por meio disso. Aqui também temos a eritropoetina, né, que é um estimulante à síntese, né, à produção de hemácias. Como que ela funciona? Ela também pode funcionar por meio daquele mecanismo lá da GRB2, da cascata da MAP-sinase, que altera a expressão gênica. Mas o mecanismo da JAK-STAT é um pouquinho diferente. Por quê? É que o receptor não é uma enzima, tudo bem? Ele não é, mas ele tem várias tirosinas que podem ser fosforiladas. Quando o receptor se junta, ele vai atrair uma proteína que estava ali perto, que é a JAK, né? Que é a Janus sinase.
Quando a janussinase se associa aqui ao receptor, ela que vai fosforilar o receptor. Então, ela, na verdade, primeiro fosforila a si mesma, então uma já que fosforila a outra, e aí, quando elas estão ativadas, elas fosforilam o receptor, formando esses resíduos de fosfato no receptor. Aí a STAT, que é uma proteína também com esse domínio SH2, a STAT se liga no fosfato como âncora. O receptor não é enzima, que ele vai servir só como âncora. Quando ela se liga aqui no fosfato, a janussinase, a JAK, consegue fosforilar a STAT. Quando a STAT está fosforilada, ela se desprende aqui do receptor e fica livre, a STAT fosforilada. Só que o que acontece? Vai acontecer isso com duas STATs diferentes, e aí as STATs, uma vai se ligar na outra pelos domínios SH2, e isso vai expor, quando elas formam esse dímero, elas se expõem e ficam juntas e vão expressar um NLS, que é uma sequência de localização nuclear. Isso permite que ela entre no núcleo, é como se fosse uma carteirinha que deixa passar pelos poros do núcleo, tudo bem? Como se fosse um crachá, desculpa. E aí a STAT, o dímero de STAT, chega no núcleo e vai afetar a expressão gênica. E vocês vão ver que isso vai ter uma importância enorme, né, no contexto do sistema imunológico, porque isso vai ativar a produção de várias proteínas importantes. E aí a gente tem que falar sobre a integração da via da insulina e da adrenalina. Como isso acontece? O receptor de insulina aqui se liga e ativa e forma, né, os resíduos de fosfato aqui. Esse resíduo de fosfato, esse próprio receptor, que é uma enzima, agora a gente voltou a falar do tirosina sinase, ele vai fosforilar o receptor de proteína G. Só que ele fosforilou só um lugar. Lembra que antes eram 4? Aqui ele fosforilou só um. Ao fosforilar só um, justamente o resíduo de tirosina vai servir como ponto de enucleação para a cascata da insulina. Então ele vai roubar o receptor da proteína G para poder utilizar na cascata da insulina. Outra coisa que pode acontecer é que a PKB ativada, né, pela via da insulina, ela pode fosforilar os 4 resíduos terminais aqui da proteína G e desencadear aquele mecanismo da beta-arrestina. Então aqui, em vez de você ter a beta-arc fazendo aquilo, a própria insulina vai promover a exclusão, assim, a tirada, a remoção do receptor da superfície. Ele vai ficar guardado em vesículas. E por fim, só para comentar, lembra que a gente tem aquelas proteínas que juntam tudo num lugar só? Aqui a gente tem a KSR, tudo bem? Que vai juntar RAF, MEC e ERK tudo junto, para poder ficar mais perto e elas poderem atuar juntas. A ELK não fica aqui, ela fica no núcleo. Só que o que acontece? A ERK, ela em si fosforila KSR. Quando ela fosforila KSR, ela impede a ligação da RAF. E aí a RAF não consegue fazer parte desse conjunto e não consegue mais exercer sua função. Então, uma retroalimentação. O próprio produto da via inibe o início da via, ok? Então, olha aqui que importante. Esse gráfico mostra a atividade aqui da MEC, né? Que é a consequência disso, essa atividade com a insulina. Se você tem o mecanismo funcionando normalmente, vai primeiro aumentar, até que dê tempo da ERK começar a fosforilar o KSR e impedir a continuidade do estímulo. Então, normalmente, o tipo selvagem, que é o tipo normal, você tem um aumento e depois a retroalimentação negativa diminui. Se você não tem isso, se você tem um sítio mutante, ela vai continuar ativa, porque você não vai ter essa fosforilação aqui, e a RAF vai continuar ativando a MEC, que vai continuar ativando a ERK indefinidamente. E a gente precisa daqueles mecanismos de localização, lembra? Quando o estímulo permanece por muito tempo, você tem que encerrá-lo, né? Então aqui, só um gráfico para mostrar para vocês, né, a diferença, né, e a importância desse mecanismo aqui da KSR. Ok? Então, a própria ERK, que é um produto da via, vai impedir o início da via. Obrigado.